Olá, boa noite. Vamos já começar a live. Esperar aparecer mais alguém. Como a live vai ficar gravada, eu vou começar. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Yoga na Federal. E a live de hoje vai ser um pouco sobre budismo. E eu espero que vocês aprendam coisas interessantes nessa live. Hoje o convidado é Arthur Danda. Arthur é facilitador do SEB Recife. SEB Recife é o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, que a gente tem aqui em Recife. E sejam todos bem-vindos. Boa noite, Kate. Meu nome é Rochelle, eu acho que vocês já me conhecem aqui pelo Instagram no Yoga na Federal. Eu faço parte do projeto, dou aulas no projeto de extensão. E o nosso tema hoje é sobre relações e redes, né? Esse tema ele foi pensado em cima de um livro chamado Relações e Redes, que é o livro do Lama Padma-Santen. O Lama Padma-Santen é um lama brasileiro. E esse livro, ele, coincidentemente, é um livro que eu vinha estudando num grupo de estudos, né, no SEB Recife, a qual eu frequento. E a gente vinha estudando esse livro já há algum tempo, e aí de repente surgiu essa pandemia. E aí esse livro ele começou a fazer ainda mais sentido, né? Porque ele ele se iniciou dentro de um contexto que eu ainda não tinha vivido, mas aí quando a gente entrou nesse contexto da pandemia, esse livro foi bastante interessante. Eu tô esperando aqui ver se o Arthur aparece. Aqui apareceu. Vou esperar ele aceitar minha solicitação. Eu acho que eu demorei, porque eu não vi aqui que ele tinha entrado. E boa noite, Arthur. Seja bem-vindo. Oi? Tá me vendo? Então não tô me vendo não aqui. Tô muito feliz. Eu já tava falando aqui sozinha há um tempão, né? E eu não tinha visto que tu tinha aparecido aqui. Toda live. Olha, mas vê, é a primeira vez que eu tô na live, né? Assim, eu nunca participei. Eu não tô me vendo, é normal isso, assim? Tá tudo escuro aqui pra mim, só tô te vendo. Não, na Mas verdade, assim, era pra tu estar aparecendo, assim. Deixa eu ver. tu tá me vendo? Eu tô te vendo. Então tudo bem, assim, não Tá tem todo problema mundo não. te vendo, só tu que não tá se vendo. Que vergonha! Não tô me vendo não. Então, Mas tudo bem, vamos lá. eu tinha começado aqui apresentando a live e falando um pouco, né, sobre a live de hoje, que foi pensada, que na verdade eu pensei nessa live porque eu achei muito oportuno o momento que a gente vive e esse livro que a gente vem estudando no nosso grupo de estudos, né? Mas aí, antes de a gente adentrar essa temática mais específica, tem muita gente que não conhece assim, o SEB, né? Tem muita gente que, até mesmo dentro da comunidade de yoga, tem várias pessoas que não conhecem. E aí, em primeiro lugar, eu queria, né, te agradecer por ter aceitado participar dessa live. Pra mim também é como se fosse a primeira vez que eu tô fazendo live, porque eu sou super tímida para falar em público, né? Isso. Mas muito obrigada por aceitar. E eu vou pedir para tu se apresentar, assim, ninguém melhor do que você mesmo para se apresentar aí para as pessoas. Eu não sei se você já tá se vendo, mas não, tô não. aí. Mas assim, não tem problema não. Primeiro eu te agradeço assim, o convite. Eu acho que a gente está no mesmo barco, assim, eu também tenho um pouco de dificuldade assim de me expor, então vamos embora se ajudar aqui. Eu me chamo Arthur Danda, como você disse, né? Sou formado em música pela Universidade Federal. Ah, que legal! E aí, e dou aula de música há um tempão já. Terminei
me encantando pela aula particular, assim. Eu cheguei a trabalhar em escola e tal, mas, assim, é, me encantou, assim, esse processo da relação, já que hoje a gente vai falar de relação, né? Uhum. Relação, vínculo, isso é uma coisa muito forte, assim, na minha caminhada. E, para mim, foi algo muito interessante ter surgido a música nesse processo, assim, de gerar vínculos. Então, e esse contato comigo, essa conexão da música que pode ser muito um processo de muito autoencontro, sabe? Uhum. E aí já fazendo uma volta assim, eu me conectei com o SEB antes de começar a universidade. Assim. Eu entrei em contato pela primeira vez com o Lama Santem. Eu acredito que foi em 2002, por aí. Faz um tempão já. Em 2003 eu participei de um retiro com ele, em torno de uma temática, para quem não conhece, assim, eu não vou aprofundar, vou procurar não falar muito, entre aspas, da Armês aqui. Sim, porque a maioria Então, das assim, pessoas não sabem muito, né? Assim, né? alguns termos são muito específicos, né? É, vamos, assim, então vamos tentar caminhar nesse sentido. Aí eu participei de um retiro, em torno de Prajna Paramita, que é uma temática muito forte dentro do SEB. Aquilo para mim foi muito importante, foi uma grande semente que foi plantada. Eu cheguei a ver o mestre do Lama Santem, o Shagdu Rinpoche, que chegou a vir aqui para Recife. Então, nessa época, eu fiquei muito conectado com os ensinamentos. Aí, quando eu entrei na universidade, teve um hiato, vamos dizer assim. Eu passei um tempo sem frequentar, um bom tempo sem frequentar a Sangha e tal. E aí já vem essa temática, assim, como é importante a gente andar em grupo. Porque quando eu me afastei, eu fui fazendo minhas práticas muito sozinho. E aquilo perdeu a força. Aí, assim, depois de um tempo, eu me reconectei. Agora, depois de um bom tempo, me reconectei de maneira mais profunda com os ensinamentos. E aí surgiu a necessidade de andar em rede, que Uhum. foi em 2015 para 2016, foi quando eu me tornei facilitador do SEB Recife. E aí, eu vou falar um pouquinho agora, brevemente, do SEB. Né? O SEB é um centro de estudos budistas, Centro de Estudos Budistas de Bodhisattva, que basicamente, assim, se a gente fosse falar de uma maneira bem abrangente, é uma escola aberta, como o Lama fala, para alunos livres. Começou em meados da década de 80, eu acho que em 86. O Lama Santem, nessa época, não era Lama. O nome dele é Alfredo Avellini, ele era professor de física. E aí, o SEB ele foi ganhando corpo, foi crescendo. E, inclusive, trouxe mestres. O Lama Santem, nessa época, ele era professor de física, né, na Universidade do Rio Grande do Sul. E ele tinha já, desde a década de 70, se eu não me engano, ele tinha conexão com as práticas do budismo Zen. E aí, assim, quando o SEB surge como esse lugar, basicamente, para as pessoas se juntarem, tomarem um chazinho e meditarem, estudarem os textos, ele foi se conectando com pessoas, assim, que estavam realmente, assim, muito interessadas pela temática do budismo. E foi aí que ele conseguiu, com outras pessoas, né, o SEB, com outras instituições, inclusive, trouxe o Dalai Lama para cá. Mais para frente ele trouxe o próprio Shagdu Rinpoche, que é um mestre tibetano. Em 93, o Lama ele se tornou aluno do Shagdu Rinpoche. E acredito que em 96, aí ele recebeu, né, esse título de Lama, que quer dizer, assim, professor, mestre do budismo tibetano. E aí o SEB, ele hoje tem centros de retiros no Brasil, assim, na maior parte das regiões do Brasil. Você pode fazer retiros abertos, retiros semi-abertos, retiros fechados, com Inclusive, o a gente propósito de é bem aprofundar sortudo, né? Porque aqui em Pernambuco fica um centro bem grande, né? Para retiros lá em Tibaúba, isso. né?
o Dharmata, que eu acredito que foi fundado em 2010, tenho quase certeza. E você pode fazer assim, se você quiser conhecer, por exemplo, você pode fazer uma visita lá no Dharmata. Lá tem moradores, tem tutores, facilitadores. Você pode só conhecer, você pode marcar para fazer um retiro aberto, caso, obviamente, nessas salas dos SEBs urbanos, né, que é onde a gente se encontrou, por sinal. Que aí você começa aí, né, no SEB, vai conhecer, tem um estudo e tal, alguma coisa que te interessa, quer praticar, aprofundar a meditação, quer conhecer meditação, nessa tradição, né, tibetana. Aí essa caminhada ela pode ser muito simples, como o SEB mesmo começou, né? A gente se juntar, feito a gente faz, né? A gente pega, lê um livro, vai praticar junto, e se quiser aprofundar, tem esses centros todos. Isso é uma coisa muito rara, na verdade, de acontecer assim, de ter tantos centros de retiro, tantos centros de estudo. Então, assim, é uma coisa até milagrosa, assim, né? Você vê como isso aconteceu aqui no Brasil. Gente. Enfim, acho que é mais ou menos isso, assim. Aqui em Recife a gente tem aqui Encruzilhada, né, que é onde eu moro, e Isso, temos na Várzea, né? E em Boa Viagem também tem, né? Isso. Em Recife hoje a gente tem a sala do Zoom na pandemia, né? Mas a gente tem o SEB Encruzilhada, tem o SEB tem uma sala em Boa Viagem, tem uma sala na Torre, tem uma sala na Várzea, tem um GEB em Olinda também. O GEB vamos pensar assim, que é um SEB menor, é um grupo de estudos. Esqueci algum, será? Acho que não. Boa Viagem. Acho que tinha Boa Viagem, Várzea. Mas eu nunca fui, nunca estive lá. Não. Mas o SEB é assim, o SEB é um só, né? Essas salas, assim, muito por conta do nosso contexto aqui, né, de trânsito, etc. e tal, essas salas elas foram surgindo, assim, é uma coisa muito daqui de Recife. E eu acho muito positivo, assim, de certo ponto de vista, a gente ter essas possibilidades todas. E, assim, antes da pandemia a gente tinha estudos na maioria das salas, assim, quase todos os dias, à noite, assim. Então isso é uma coisa muito, muito boa, assim, para quem quer conhecer, sabe? É muito precioso isso, né? Esses locais, né? Então, sim. Arthur, muito obrigada por essas explicações, essas informações, né? Que tem muita gente que não conhece realmente aqui. Algumas pessoas que eu já conversei, assim, que elas não conhecem o SEB, né? Nunca foram. E aí é um lugar que, assim, as pessoas... A gente também tem uma visão, às vezes, de que, eu vou no centro budista, eu tenho que ser budista, né? Eu tenho que me converter. Né? E aí não é assim, né? Isso é interessante também. Assim, sendo muito, muito sincero assim contigo, eu me considero um praticante do budismo, entende? Assim, até essa coisa assim do que é ser budista. Tem até um livro, né, do Dzongzar, que ele traz esse tipo de questão no título já. Então, assim, eu sinto que eu vejo como uma prática, o budismo como uma prática, assim, e sendo prática é experiencial, né? Então, assim, é na experiência que a gente vai sentindo aquilo, vai vendo, vai refletindo, aquilo vai ganhando movimento na vida cotidiana. Então, assim, você, sei lá, se você tiver interesse, curiosidade de chegar num centro budista como o SEB, essa é a única, vamos dizer assim, a única premissa, assim, o único pré-requisito. É o quê? A vontade de ir, a vontade de chegar lá e ver qual é, assim. O que é que se faz aqui? Pronto, eu vou. Vamos ver. Entende? Não e aí, assim, se converter, né? Não, e esse é o ponto, assim, é você gerar algum grau de conexão a partir de um ponto que é, assim, isso faz sentido para mim? Tem algum sentido nisso, assim? Sentido, assim, não é sentido lógico, teórico apenas, é assim, isso brilha de alguma forma, pronto. Então, tem um livro do Dalai Lama que o título também, assim, é Além da Religião, né? Ele, inclusive, fala assim, o próprio Dalai Lama, ele
quando ele veio ao Brasil, de uma certa forma, ele até estranha o fato de alguém se tornar, tipo assim, vamos pensar assim, budistão, sabe? Com toda a estética budista. Porque esse não é o ponto. Esse não é o ponto. Essa tradição, ela não vai falar de uma coisa que é exclusiva do budismo. Sabedoria, lucidez, compaixão, amor, generosidade, isso faz parte, inclusive essas palavras, e vem as traduções todas, eu acho isso super complicado também, mas isso tudo faz parte da natureza, humana e não humana de uma certa forma, sabe? Então, assim, o budismo não é detentor do que ele traz, é quase que um oferecimento, assim, sabe? É uma linguagem, tem técnicas, tem práticas. E aí, no SEB, ainda falando desse ponto do SEB, que é central, é a prática meditativa. Uhum. Então, assim, os estudos, as rodas de conversa, as oficinas, faz parte, né? Você vai ver assim, tem até, inclusive, um tripé, que é visão, meditação e ação. Então, primeiro a gente vai pegar emprestado, de alguma forma, os olhos dos mestres. A gente vai lá e tenta ver, de alguma forma, o que é que ele está tentando trazer ali. Depois a gente vai buscar estabilizar aquilo de alguma forma, se é que a gente conseguiu capturar alguma coisa, mas a gente vai tentar parar um pouco ali, através dessas técnicas, dessas práticas meditativas, a gente vai aprofundar aquilo ali. E só depois vem o processo da ação. Então, esse ponto da meditação, até porque o Lama Santin tem uma conexão profunda com a meditação, ele é fundamental, assim. Agora, a meditação isolada, como uma técnica isolada, ela pode ser utilizada para muitas coisas. Uhum. Dentro do SEB, ela está conectada diretamente com os ensinamentos. Uma coisa não está descolada da outra. Arthur, muito obrigada aí por trazer, né, essa luz assim para muita gente que vai ver essa live depois, né? Muita gente assiste as lives depois, que elas ficam gravadas lá para quem quiser ver. E aí, né, eu queria trazer para nossa conversa, assim. Na verdade, eu queria mais ouvir, né? Eu tenho muito mais vontade de ouvir do que de falar. Sobre, né, a gente está estudando, né, no nosso grupo um livro chamado Relações e Redes, que é um livro assim que nesse momento é como se fosse assim um negócio que você, assim, porque eu acho que antes, né, você lia o livro, né, aquilo tudo fazia sentido, mas aí no momento que a gente está vivendo, assim, é como se a gente começasse a ver ele de forma muito impactante, porque é como se você olha e tipo, nossa, assim, faz muito mais sentido agora, né? Já fazia sentido, mas agora faz muito mais sentido, né? E aí, assim, uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que eu não queria trazer, assim, os termos budistas, né? Para a nossa live, porque as pessoas que vão ver, algumas não têm, assim, a vivência, e aí pode ficar um pouco mais complicado de entender. Claro. Mas aí a gente viver nesse mundo na crise, uma pandemia, pessoas em sofrimento, né? Assim, a gente sempre está no sofrimento, né? Dentro do samsara, dentro desse processo. Mas aí a gente agora se depara com isso de forma muito escancarada, né? De forma muito escandalosa. E aí eu acho que uma coisa muito interessante, assim, né? A gente viu muito desespero, né? A gente tá vendo, assim, um desespero. E às vezes a gente pensa que não vai passar, né? Que não tem jeito, que é o fim mesmo, né? Como as pessoas gostam de dizer dentro da nossa tradição cristã, é o apocalipse, né? O mundo tá acabando. E aí eu acho que muito precioso, né? Que ele vai trazer, né? A primeira coisa como o nosso mundo é um mundo construído. Então, o que a gente está vivendo nessa crise, isso tudo é construído. Se a gente olhar de outra forma, nessas estruturas elas se desfazem e a gente pode construir qualquer outra coisa, assim, né? Basicamente. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa coisa meio mágica de a gente sair dessa
estrutura, né, que aparentemente é tudo Uhum. sólido, né? Tá muito ruim, essa crise não tem jeito, tá lá uma estrutura, mas a nossa visão pode simplesmente ver outra coisa e a partir dessa nova visão a gente É. constrói aí uma outra realidade. Eu vejo bem assim. Agora, antes de trazer alguma reflexão, assim, eu sinto a necessidade de dizer uma coisa assim. É, toda a reflexão que eu for trazer aqui é uma visão particular, né? Sim. Eu não tenho como falar é, de outra forma senão a partir do que eu sinto, do que eu consigo interpretar. Inclusive, eu estou com o livro do Lama, não sei se tu está com o livro aí, se tiver, seria... Ele tá aqui. Não, se não tiver, tudo bem. Porque, assim, isso também é uma massa. É uma postura muito, muito importante para mim, assim. O papel do facilitador, né? Vamos pensar assim dentro do SEB, é uma pessoa que está ali para abrir a sala, arrumar as almofadas, quando era presencial, né? Preparar o ambiente, preparar o altar, receber as pessoas e sentar em roda e conversar sobre isso. Conversar sobre o que os mestres estão falando, né? Então, hoje aqui contigo, somos dois, né? Para mim é um pouco diferente, inclusive, isso, sabe? De chegar e eu tenho uma tendência a ser uma pessoa que vai fazer perguntas, porque assim, quando eu leio essas coisas todas, espaços vão abrindo. E esses espaços, eles surgem sem pontos finais. Sim. Entende? Assim, do tipo, quando eu escuto Lama, pontos de interrogação surgem, pontos de reticência surgem. Às vezes vem umas sacadas assim, né? Você faz, eita, não é exatamente entender, mas peraí, uma visão. Aí você trouxe essa palavra, visão. É super importante essa palavra. Eu ouvi o Lama falar sobre, em torno de uma temática específica, ele falou assim, como é? Isso é curioso, assim. Como é que mestres de tradições diferentes, de lugares diferentes, que de línguas, né, que falam línguas diferentes, e todo o manancial simbólico que um idioma traz, né? As pessoas com seus idiomas pessoais, inclusive, né? Pessoais. Então, assim, como é que essas pessoas, de repente, elas falam da mesma coisa? Eita. Então, o que é isso? É a visão. Então, o tempo todo, a gente vai buscar olhar, ver. E a prática meditativa, ela surge aí. Então, a visão do Lama, ele busca partilhá-la com a gente, né? Então, assim, eu como facilitador, eu tenho questões, eu vou pensando, eu vou sentindo como praticante, sobretudo como praticante, né? Então, assim, a tua inquietação, o teu sentimento diante do texto é o mesmo que o meu, assim. Diante da pandemia, diante do que acontece agora, que não é só a pandemia em si, mas a pandemia, de certa forma, ela me trouxe uma sensação de que é uma grande exposição, uma exposição de muitas coisas, assim. Acho que tudo Aí tem surgiu, né? Tudo que estava ali meio escondido, assim, é meio que o negócio foi para a superfície, né? E sim, ficou muito visível, né? Assim. sim, né? O Lama, ele tem um negócio que eu acho, assim, uma analogia, que eu acho que até no grupo ontem eu falei, como um exemplo, assim, aquela coisa do Titanic, que eu acho arretado aquilo. Ele fala assim, é, é como se a gente estivesse no Titanic, preocupado, sei lá, no salão lá do restaurante, com o champanhe, se queixando porque a comida está de tal jeito, ou então se encantando com alguma coisa, enfim, todo um contexto de uma realidade que está ali dentro de um contexto que aquilo é uma realidade por si só. E tem um iceberg ali fora, pronto para aquilo tudo acontecer, né? Aquela realidade toda, ela se desfazer de alguma forma. E aí, imediatamente, um movimento surge. A pessoa está ali. Então, a gente está aqui no nosso cotidiano,
Eu ouvi o Lama recentemente falando sobre isso, né? Algum tempo atrás, você vai ver muitas pessoas que estavam fazendo previsões, não faziam ideia do que ia acontecer nesse momento. Verdade. As previsões, né, econômicas, não sei o quê, tarará, de repente surge isso, e essa grande, aí adentrando um pouco já no que o Lama traz, essa grande bolha do paradigma econômico, ela está se expondo agora, assim, e não só a pandemia, esse é o ponto, né? Não só a pandemia em si. A gente pode olhar para o Brasil agora, e para onde a gente olha, traz uma sensação meio assim, apocalíptica, né? Ou negacionista. No sentido de quê? De que as pessoas olham, aquilo acontece, faz, não, bola para frente, vamos seguir a vida. E aí vem uma sensação de querer reconstruir o que já está posto. Já está posto. Não, a realidade é essa. Então as pessoas falam um novo normal. Ah, eu quero voltar, eu quero fazer tal coisa, eu quero seguir minha vida. Porque parece que é muito difícil, aí de novo eu vou trazer o processo contemplativo, é muito difícil parar e olhar o que acontece, e aí vem um ponto que eu acho que é super importante, que o Lama, inclusive, no livro ele traz, que é o sentir. O que é que a gente sente agora, hoje, nesse momento aqui? Se a gente fosse olhar as pessoas do nosso entorno, sem exceção, até onde nossa vista alcança, até onde nosso sentimento vai, o que é que a gente sente? E eu acho que essa é uma grande reflexão. E nesse ponto de abertura, do sentir, do afeto, pode ser que em algum momento a gente queira fugir disso. Então é natural que de repente é compreensível. A gente, não, vamos seguir, nada de baixo astral, não vamos pensar, a pandemia já passa, a vacina já chega. Mas a crise, ela pode ser uma oportunidade. Esse é o convite que o Lama faz, assim. A gente pode ver isso como uma oportunidade, não uma oportunidade assim, para a gente também não colocar não é aquela o coisa coronavírus, doce, né? sem espiritualizar, né, a história também. Né? A gente pode parar um pouco e falar, peraí, calma, como é que a gente está caminhando e como é que a gente pode caminhar melhor? Aí esse é um grande convite. Tem um ponto da gente olhar, um ponto crítico. Verdade, a gente pode criticar. A gente pode olhar e falar, peraí, o que é que a gente está fazendo que não está bom? Mas o grande ponto é assim, o que é que pode ser melhor? Então, assim, dentro desse capítulo que você sugeriu para a gente contemplar hoje, o Lama vai trazer exatamente esse nível de ação. Então, por isso que eu falei, assim, trouxe essa importância da visão, que é o que a gente vai hoje, mais ou menos, né, nesse momento aqui. Quanto tempo a gente tem? 1 hora, então a gente tem que ser breve. Tá bom, beleza. Então é muita coisa. Mas, enfim, então, assim, a gente tem essa possibilidade. Eu vou tentar trazer alguma coisa aqui do livro que seja interessante, assim, que tudo é interessante, uma das tantas, junto contigo, né? Aí a gente vai pensando junto. Aí vem essa importância da prática meditativa para estabilizar de alguma forma isso, mas o Lama já está trazendo nesse capítulo aqui alguma coisa em torno de ação. O que eu achei interessante, Arthur, é que ele vai colocar, né, que a gente vai precisar de um novo tecido social, né? A forma como a gente está, a gente tem coisas que a gente precisa fazer, mas na forma como a gente está configurado socialmente, essas coisas estão, assim, está complicado, né? Então a gente precisa ter aí um novo tecido social, né? Mas aí eu achei, assim, é muito legal porque ele vai trazendo, né? Ele vai trazendo um passo a passo até essa hora da ação, né? Que a gente vai, né, reconhecer que as estruturas podem ser, que as coisas podem ser diferentes, os nossos mundos, eles são criados, né? O processo econômico, ele não surgiu junto com o surgimento do mundo, esse processo econômico foi criado também, então ele não é algo estático e que a gente tem que, porque tem que ser assim, a gente pode rever isso. E aí uma coisa que eu achei muito interessante, né, que nesse momento de desespero das pessoas, que a gente, mas muita gente vai passar fome, né? Mas aí, quando a gente entra nesse desespero, a gente meio que não tem como agir, né? Porque você está desesperado, você está perdido ali.
E uma coisa que eu achei muito interessante é que no momento que a gente reconhece e a gente consegue ver, né, mesmo dentro da nossa interpretação muito individual da coisa, é que a partir do momento que eu consigo ver essas estruturas como não sendo sólidas, né, elas não são sólidas, eu consigo me tranquilizar, né? Então, aquele desespero que Uhum. eu tava de, não tem mais jeito, ele meio que desaparece, né? Que ele vai chamar isso de pacificar as coisas, né? Uhum. A gente vai Uhum. trazer, Isso. ficar tranquilo e trazer tranquilidade para aqueles seres também que estão ali ao nosso redor, né? Então, eu queria que você falasse um Perfeito. pouquinho sobre isso também, assim. Tá. Vê, então assim, quando ele traz assim essas ações possíveis, isso está dentro, basicamente, do que a gente vai chamar de compaixão. A compaixão, em certa medida, é essa capacidade da gente conseguir olhar além das fronteiras, como o Lama fala. A gente poder olhar além. Eu vou trazer aqui um exemplo muito simples, que inclusive é um exemplo clássico. E, enfim, quem já ouviu os ensinamentos está cansado de ver isso, mas enfim, eu vou trazer. Tá vendo isso aqui, o sininho? Aqui? Tá dando para ver? Sim. Pronto. Ó, isso aqui, eu já dei spoiler aqui, né? Chamei de sino, né? Mas enfim, para quem não conhece, de repente pode olhar e achar que é um, sei lá, se fizer um furinho aqui, pode virar um vasinho, massa de planta, bem bonitinho, né? Pode ser uma tigela para comer, alguma coisa assim. Isso vai depender de quê? Vai depender dos registros que a gente tem ao longo da vida, e a gente tem essas estruturas que não são pré-determinadas desde o princípio, mas a gente adquiriu certas informações e os afetos também fazem parte disso, e a gente olha para um objeto, para uma pessoa, para uma imagem, a gente escuta um som, a gente sente um cheiro, então esse manto sensorial é do que a gente vai chamar de realidade, né? Essa concretude, assim, ela é muito rica. Então tem essa base concreta da experiência disso que a gente chama vida. Então, a gente olha para um objeto, e a gente olha para esse objeto e vai dizer assim, nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês, são sino. Mas, se, sei lá, minha sobrinha, meu sobrinho chegar aqui agora e olhar para esse sino, pode dizer, titio, deixa eu fazer qualquer coisa, sei lá, comer alguma coisa. Então, assim, o que é que isso traz? O sino em si, ele é livre, mas a maneira como a gente olha esse processo, aí o Lama vai trazer esse conceito, esse processo coemerge, essa coemergência. O que é que acontece? O sujeito que observa está inseparável do objeto. Então a gente olha para o sino é livre, totalmente livre. Nem sino é, essencialmente. Ele é sino para mim, inclusive é o meu sino, que eu ganhei de uma grande amiga lá do Sétima V. Então tem ainda um conteúdo de afeto nele. Então, se eu chego aqui e faço isso, para muitos praticantes do SEB, vão já esperar imediatamente o próximo toque, vão fazer esse gesto aqui, e quando eu fizer o outro toque, eles ainda vão fazer esse gesto aqui. Ó. Ou seja, Isso. tem uma relação, sendo que esse objeto aqui, em si, ele é totalmente livre. Inclusive, teve uma manipulação para isso. Então, essa natureza livre e aberta das estruturas está presente em absolutamente tudo. Então, se eu ando na rua, uma pessoa me vê, eu não sou Arthur. Eu não sou essa pessoa aqui, facilitador do SEB, professor de música, estou me formando agora em análise bioenergética, enfim, eu tenho um monte de coisa aqui, um monte de... Né? Filho de fulano, irmão de não sei quem. Para um cachorro, eu sou o quê? Eu nem sei o que é que eu sou para um cachorro. Eu vou olhar para mim e é um ser vivo ali. Então, está tudo aberto. Então, assim, eu vou pegar uma frasezinha do Lama, que está no início desse capítulo, que ele fala assim, ó, está tudo aberto. Não estamos condenados a viver nos mundos que nós herdamos. O mundo não é algo que está pronto e do qual somos vítimas. O mundo nós construímos com nossos olhares. É plástico. E é usando a palavra que você trouxe, mágico. Então, assim, isso é algo que só essa frase eu pararia
e ficaria em silêncio contemplando. Porque é algo muito profundo. A partir disso, ele vai começar a trazer a noção das ações. Então, assim, eu vou fazer um resuminho relacional muito breve do que seriam essas 4 ações aqui que o Lama traz. São 4 níveis de ação. Então, a gente tem a ação de poder. A ação de poder é a capacidade da gente não se sentir arrastado por algum processo, por exemplo, emocional, que nos convide a reagir, ó, bateu, levou. Então, se algo me toca, e não é por um processo nem de controle, nem por apatia. É por empatia, é sentindo. Mas o componente responsivo emocional, ele não está presente como sendo a base do movimento. Não é o fundador do movimento. Então é muito comum a gente, no dia a dia, sentir algumas coisas emocionais e responder a isso, no mínimo, internamente. E é muito comum também, externamente, a gente no nível já de ação, já que a gente está falando de ação. Então, a ação de poder seria essa capacidade. Ação pacificadora é, por exemplo, relacionalmente, a gente conseguir pacificar uma relação. Eu estou falando aqui bem no âmbito individual. Vamos pensar, você e alguém. Então, primeiro, de repente, acontece alguma coisa que te afeta, você percebe aquilo ali, e pelo processo compassivo, de alguma forma você consegue ver essa liberdade. Suponho que seja mais ou menos assim. E aí, de certa forma, você consegue pacificar. E essa pacificação e qualquer expressão, por exemplo, que eu trago aqui como exemplo, é mero exemplo. Isso é aberto. Então, por exemplo, com uma criança é mais fácil da gente imaginar isso, né? A criança, você vê, às vezes, a criança perturbada no mundinho dela lá, e a gente, às vezes, não quer compreender muito bem. Ah, besteira. A criança não é besteira. Então, a gente conseguir entender a criança no mundo dela, de certa forma, a gente talvez consiga agir de forma a pacificar aquilo ali. Então, essa pacificação ela é super importante, porque é o que você trouxe. Senão, o desespero vai bater. Nesse contexto da pandemia, então, o que é que pode pacificar a gente aqui? Né? Aí depois tem a ação, que ele vai chamar de ação incrementadora, que é mais ou menos aquela outra pergunta que eu trouxe no início. O que é que a gente pode fazer para melhorar isso? E não a partir de alguma coisa externa, muito mágica, muito transcendente, extremamente elevada, até sobre-humana. Não é algo que está presente, são as qualidades presentes aqui e agora. Que qualidades que a gente pode se aliar? Não é a qualidade de alguém. Ninguém é detentor nem do karma, vamos pensar assim, de alguma coisa negativa, e um registro muito ruim, nem é detentor de algo que a gente poderia dizer que é muito elevado. Não é um santo, uma pessoa muito mágica, uma pessoa muito... A gente pode acessar essas qualidades. O Lama está convidando a gente para olhar isso o tempo todo. Que aí ele vai chamar de ação, tem ação de poder, ação pacificadora, aí vem a ação que tem a ver com esse processo das qualidades, que é a ação incrementadora, e por fim vem a ação que vai chamar de ação compassiva irada. Tudo isso tem a ver com sabedoria. Esse nome irada é meio controverso, muitas pessoas olham assim, ira, As pessoas um acham que é processo... para você chegar batendo e agredindo, né? Porque essa É, palavra tem essa conotação no nosso vocabulário, né? isso, de violência, né? Arthur, eu queria só falar assim um pouco, que eu até tinha feito a anotação, né? Da ação incrementadora, né? Como ele coloca Sim, lá, sim. e trazendo para o nosso contexto que a gente vive, né? Que dentro desse Sim. contexto da ação incrementadora, essa ação é uma ação que ele coloca no livro que seria assim, interessante que a gente tivesse um sonho coletivo, né? Isso, Eu isso, achei muito, isso. muito bonito isso que ele colocou desse sonho coletivo, porque dentro da realidade, né, da forma como as coisas estão configuradas, a gente vive num mundo muito individualista, né? E aí, Sim, perfeito. como agir, né? Como agir, como que as coisas vão funcionar dentro desse mundo? Assim, Uhum, como é que vai dar certo, né? A gente sabe que dentro do Sansara não vai dar, nada vai dar certo, a gente sempre sabe disso. Mas como é uhum, que vai dar certo alguma coisa se todo mundo tá ali
vivendo de forma muito individualista, né? Então não existe esse sim, sonho coletivo, né? Que todos possam sonhar sim, juntos. Eu acho sim. muito interessante isso. Eu queria que tu falasse um pouquinho assim Tá. sobre. É, tu falasse algumas coisas assim que me chamaram a atenção de acordo com algo que eu também ouvi recentemente do Lama. Ele falando assim, por exemplo, o princípio de família. Ele falou assim, um casal jovem hoje, de repente vai ter um filho, dentro desse contexto que a gente vive. E aí esse filho pode ser algo muito precioso, claro, mas dentro da dinâmica do dia a dia, vamos pensar assim, né? Pode trazer um peso cotidiano. A pessoa vai ter que sustentar a criança, a pessoa vai ter que educar a criança, a pessoa vai ter que fazer tantas coisas, né? Quem é pai e mãe sabe como é essa caminhada. E aí ele falou de algum exemplo, e eu não me recordo qual agora, de uma criança quando nasce numa cultura em que o grupo, ele não é que é responsável, assim, mas o grupo é parte sustentadora daquele ser. Então, o filho, ele é sim filho de um casal e é filho de todo o grupo, de toda a tribo. Então, assim, a gente hoje, nesse processo individualista, o nosso grupo familiar, por vezes, não está conectado no grupo social, nesse tecido social, por exemplo. Aí você vai ver, por exemplo, aqui em Recife, a gente tem cidades que praticamente assim são interiores dentro da cidade. Você vai ver condomínios de alto luxo que são cidades dentro da cidade do Recife. Então, existe muros, vigilantes, academias, existe um processo de interiorização de indivíduos que se reconhecem como semelhantes, por exemplo, por questões econômicas, e ali eles habitam. E tem uma fronteira. Então, assim, esse processo individual, ele é algo muito bem visto, inclusive, em uma certa medida. Você gera vínculos a partir, vínculos empregatícios. E por muito, assim, você vende o seu, como o Lama fala aqui, você vende o seu tempo. Você vende a sua vida e você fica feliz por isso. Você consegue um emprego e você vai doar o seu tempo, a sua vida, para que aquilo ali seja o seu percurso até um dia, talvez, se você se aposentar e conseguir viver, respirar um pouco, né? Então, assim, esse processo individual, ele de fato é a tônica do que acontece hoje. No entanto, de fato, o que ele vai trazendo aqui, eu vou pegar uns trechinhos, né, falando dessas ações. Então, a ação pacificadora coletivamente, qual seria o sentido disso aqui? O Lama fala assim, ó, a base da sustentação do mundo é a capacidade de naturalmente nos interessarmos uns pelos outros, de nos alegrarmos uns com os outros. Isso é o que faz as coisas se ampliarem e melhorarem. Isso é o que sustenta tudo. Sem isso, o próprio processo econômico perde sua sustentação. Essa visão pacifica nosso coração. Eu acho que isso aqui é uma grandíssima coisa, que é quando o Dalai Lama fala: se todas as pessoas aqui nesse momento que estão vivas refletissem sobre se você não tivesse uma pessoa, duas pessoas, mas vamos pensar só uma, que cuidasse de você, umazinha, você não estaria vivo aqui nesse momento. Então não foi a economia, a pessoa não te cuidou esperando algo em troca. Sim. Ele, Aí esse é o processo que ele fala da ele compaixão. coloca, né, isso logo no início, acho que no meio, né, da ação implementadora, né, de que a gente, principalmente nós, seres humanos, né, e ao contrário de outras espécies, né, a gente precisa muito tempo, de muito cuidado, e esse cuidado não tem nenhum retorno econômico, não tem nenhum Sim, retorno financeiro, né? E é isso que sim, faz a gente viver, porque a gente é uma espécie que a gente faz parte de uma espécie que se não tivesse cuidado, a gente não chega, a gente não sim. consegue sobreviver, né? A gente não tem como Não, sobreviver. E isso não tem nada de econômico nem financeiro relacionado. Isso é muito sim, interessante, sim. assim, né? Porque a gente Não, fundamenta a nossa vida como se dependesse
da base econômica, do financeiro sempre. Isso, E, isso. enquanto que a nossa própria vida, ela só é possível porque alguém teve lá para cuidar da gente sem ter nada em troca, assim, né? É, Perfeito. isso é muito bonito de se observar. E o Eu acho que. interessante é que esse processo. Desculpa, Não, lá, é fala. só ia dizer que a gente tem mais 15 minutos de live. E aí eu queria Eita, que tu falasse um pouquinho ainda da última ação, né? Que é a tá, ação irada, que é a ação que, tá, assim, né? Eu acho difícil porque ela é, de fato, né? Agir, como agir, em que momento, tá. né? Eu acho que ela é bem É, mais. é, Mas assim, mas é. pode falar, pode falar. Não, então, assim, vou dar uma carreirinha aqui. Uma coisa que o Lama trouxe que eu vou trazer que eu acho que é interessante é assim, ó. O acordar neste tempo é individual e coletivo. Mudamos internamente pela prática espiritual e mudamos coletivamente pelas iniciativas dos grupos onde nos inserimos. O acordar coletivo já é a construção de um tecido social compassivo, que começa com o sentar em roda, com um encontro localizado e focado, onde nos olhamos uns aos outros e perguntamos o que é que está indo bem e o que é que poderíamos fazer para melhorar. É um processo convergente, nos alegramos e alegramos a todos. Isso é reencantamento e auto-organização. Eu acho que isso aqui é bem precioso, porque assim, muitas vezes você vai ver a prática espiritual como algo também que corre o risco de ser individual. É quando a pessoa se isola numa bolha espiritualizada. Então, aqui eu acho que é um ponto assim, que é um ponto que pode nos inquietar. Trungpa Rinpoche, que é um mestre tibetano que já faleceu, ele traz um conceito que eu acho super forte, que é o materialismo espiritual. Que é quando a gente pega qualquer processo espiritual e torna adorno individual. E aqui o Lama fala, o processo é individual e coletivo. E aí, só para amarrar, assim, dentro dessa perspectiva do cuidado, esse alguém que nos cuidou também foi cuidado por alguém. Então, essa interdependência, essa interrelação, ou como Thich Nhat Hanh fala, que é outro mestre da tradição Zen, esse interser, nós intersomos. Não tem como separar. Então, isso é algo assim que me toca muito no sentido do cuidado, o zelo, o afeto. Se a gente caminha com cuidado, naturalmente esse cuidado vai ser amplo. Muitas vezes, quando a gente pensa em processos de, por exemplo, né, agora a gente está vivendo uma coisa muito grandiosa, parece que a gente precisa de grandes revoluções. Mas pode ser que nessa conexão do cuidado isso aconteça, né? Cuidado com a pessoa que está do seu lado, cuidado com o meio, sentar em roda, sonhar junto, ver outras perspectivas, outros pontos de vista. E aí, falando da ação irada, finalmente, né? No processo relacional, não trazendo aqui para o coletivo ainda, seria assim, um bom exemplo que o Lama traz é do cirurgião. Para beneficiar uma pessoa, por vezes, é preciso uma intervenção que é muito agressiva, né? Às vezes até amputar é necessário, tirar um órgão é necessário. E inclusive o cirurgião, ele anestesia a pessoa para que ela seja, para que ela consiga atravessar aquilo ali de uma forma que ela não morra de dor, não enlouqueça. E tem a fisioterapia, tem todo um processo que foi necessário aquele corte acontecer. Então, a ação compassiva irada também, por exemplo, é algo muito simples. Uma criança vai colocar um dedo na tomada. Você está longe, de repente você dá um grito. A criança chora. Você protegeu. Fundamentalmente, é uma ação de cuidado. Então, esse é o segredo da ação compassiva irada. Ele É uma coloca, ação de corte. ele coloca Fala, no fala. livro, né, que a ação irada ela é uma ação, né, fundamentalmente protetora, né? Isso, Aí tem um perfeito. ponto que ele coloca lá na ação irada que eu acho um ponto assim fantástico de pensar, né? Porque quando a gente Uhum, pensa na ação irada, a gente vai agir, né, de alguma forma. E uhum, aí, dentro do contexto que a gente vive, né, a gente vive num contexto político muito
muito interessante, de certa forma, assim, para a gente sim, sim, vislumbrar certas coisas, né? E uma coisa que eu acho muito interessante que ele coloca dentro da ação irada, que a gente vai ter essa ação irada, mas a gente vai partir do princípio de que a gente não tem inimigos, né? Não existe inimigos, né? Eu sim, acho que esse sim, é um ponto, assim, que é muito interessante, porque a gente vê, assim, né, algumas coisas e aí a sim, gente fica tentando saber como agir, né? Porque a gente vive sim, assim, numa efervescência política ultimamente, né? Principalmente aqui. Eu acho que no mundo todo a gente tem uma polarização, mas aí a gente, na nossa vivência, no nosso dia a dia, a gente lida com essas polaridades de forma, às vezes, muito intensa, muito agressiva, de sim, falta de diálogo, né? Você é meu sim, inimigo, não, você que não presta, não. Aí polariza tudo isso, né? E como a gente não cair nesse tipo de coisa, né? De como a gente agir sem cair nessa sim, cilada de que o outro é seu inimigo. Esse é um sim. ponto que eu acho muito interessante e eu gostaria que tu falasses um pouco sobre isso. Eu sinto assim, ó, o Lama, ele fala que, num trechinho aqui, é porque eu não vou achar agora, e a gente tem pouco tempo, mas ele fala assim, que a pessoa que se dá bem, vamos pensar assim, nessa estrutura, na verdade, ela não está se dando bem de forma ampla, ela está se dando bem dentro. Eu vou colocar essa palavra aqui, então é uma coisa muito, muito própria, assim. É como se a pessoa ela estivesse sendo bem-sucedida dentro de um adoecimento. Então, assim, aparentemente aquilo pode ser algo que traga um certo prazer, uma certa alegria condicionada, uma certa felicidade, mas basicamente é o processo do vencer, né? A pessoa venceu. Nós estamos inseridos na sociedade do fazer, do vencer, do conquistar. E aí, assim, de certa forma, se a gente não sente no organismo o que acontece, é uma espécie de ausentificação. Em vez de a pessoa presentificar a rede, ela se ausentifica no indivíduo, nas suas conquistas. E quanto mais conquistas, é um trabalhão maior para sustentar aquilo. É muito trabalho que a pessoa tem, é muito esforço que ela faz. Então, assim, nesse sentido, ela está entregando a vida para esse adoecimento. Isso não significa que a gente vai pensar assim, por exemplo, um líder político, uma liderança política está causando problemas ambientais, sociais, e a gente vai compreender e vai dizer, ó, poxa, não é assim. Né? A gente vai ficar parado, olhando, aí vem a ação irada, né? Parado, olhando e compreendendo. Pô, ele só está embotado. Ele não está vendo. Mas essa ação protetora não vai olhá-lo como inimigo e querer combatê-lo, como, por exemplo, acontece, né? Os atentados. O problema é o indivíduo. Aquele indivíduo, se morre, vai surgir outro. Porque o problema não é ele. O problema é essa inteligência que está operando. É essa visão essa visão estreita. Então, assim, por exemplo, o Lama fala, a visão econômica não é do mal. De certa forma, se a gente conseguisse, entre aspas, subvertê-la, pode ser que o processo econômico, o mundo como ele está hoje, aparentemente, ele nem mudasse tanto. A gente não precisa sonhar com um paraíso artificial muito maravilhoso, onde as pessoas só são felizes e gozam a vida. Não, não se trata disso. É mais pé no chão. Então, esse sonho é um sonho sonhado, enraizado. E as ações tomadas, elas são ações, como você trouxe, ações protetoras. Eu vou trazer agora o finalzinho aqui, o finalzinho desse trechinho que o Lama traz. Né? Ele fala assim, ó, nos tempos de degenerescência, a ação compassiva irada se torna de grande importância, tanto nas questões de relações pessoais, de gênero, raciais, de estratos econômicos e culturais, como com respeito a questões de toda a sociedade e a biosfera. Nesses casos, os meios hábeis das vias judiciais e políticas podem ser necessários,
sempre em conjunto com as ações de poder, pacificadora e incrementadora. É preciso vigilância constante para que as ações negativas não se consolidem e se ampliem. A ação compassiva irada precisa ser clara, com motivação lúcida, sem qualquer inimizade, sem prender as pessoas a imagens negativas endurecidas e sempre voltada a trazer benefícios a todos. Acho que aqui está claro o que ele quer trazer. Né? É muito, muito difícil, né? Eu acho que o grande obstáculo, assim, a gente tem muitos obstáculos, né? Mas ultimamente, pensando no nosso contexto atual, né? É você olhar para um ser, é você olhar para um ser, se olhar compassivo, né? Se olhar da compaixão e você não congelar, né? Essa pessoa é dessa forma e ponto, né? Então eu acho que um dos grandes problemas que a gente está enfrentando, assim, eu acho que a gente está com esse impasse, né? A gente congelou determinadas figuras em determinados pontos e aí a coisa ela congela realmente, né? Ela não vai para trás nem vai para frente. A gente fica atado, a gente não consegue se mover para poder modificar essas estruturas e ter outras visões e conseguir realmente, de fato, mudar alguma coisa de forma positiva, né? A gente fica preso nessas negatividades, né? Então... Pensando nisso que tu está trazendo, a coemergência, né? Quando você congela o outro, você se congela. Quando você olha para cá e diz sino, o sino está dentro. Se você olha para o outro e fala inimigo, o inimigo está dentro. Então, a incapacidade do descongelamento é a incapacidade compassiva. A compaixão, como o Lama fala, é olhar além das fronteiras. Krenak, assim, um apelo que eu faço, leiam Krenak. Por favor. Eu adoro ler, já vi várias vezes, você está vendo todos os vídeos. Inclusive, eu já tinha visto ele no documentário, assim, a primeira vez, e me chocou, me tocou muito aquilo. E eu também super indico. Como o nosso tempo está terminando, Arthur, eu só queria realmente tocar num ponto que eu acho que vai ser o fim, né, dessa questão, dessas redes, dessas relações, de como o mundo ele se sustenta, né, na compaixão e nessas relações, né, nessas redes. Né, quando tudo, assim, o mundo é sustentado pela compaixão, né? Não é por outra coisa, não é pelo dinheiro, não é pelo processo econômico, não é por nada financeiro, né? O mundo, ele tá estruturado nisso, assim. Eu queria que tu desse umas palavras finais, a gente já tá acabando, acho que a gente tem 2 minutinhos. Meu Deus. Olha, então, assim, não, a única coisa que eu posso dizer, assim, primeiro é que eu tô muito feliz de estar aqui contigo. É muito bom poder falar dessas coisas. Essa sugestão que você trouxe, eu diria assim, a compaixão, ela não é algo de alguém bonzinho, de uma pessoa com algum tipo de estereótipo. É a capacidade que a gente tem de criar possibilidades para além dos conceitos e até mesmo de experiências enrijecidas de nós e do outro. Então, sentar em roda, como o Lama fala, sonhar junto, isso já é uma forma de exercer coletivamente de forma muito menos ensimesmada, menos identitária, essa abertura natural que o budismo o tempo todo aponta. Esse lugar, esse espaço criativo e luminoso. Eu acho que é por aí. E aí o convite para beber dessas fontes, né, de sabedoria, que é um bom caminho. Acho que é isso. Arthur, nosso tempo está acabando. Muito obrigada por aceitar fazer essa live. Assim, Bom, Michele, obrigado. Que pessoal, bom falar por esse contigo. aqui, tá? Relações e redes. Se alguém quiser saber, pode mandar um direct para o Yoga na Federal ou para o meu Instagram. E sigam o SEB em Recife, tentem conhecer, é muito legal, muito maravilhoso. Agradeço, Arthur, agradeço pelo acolhimento que eu tive aqui em Recife quando eu cheguei, né, no SEB. Inclusive, eu moro na rua do SEB. Inclusive, eu moro na rua do SEB. Então, é isso. Legal, legal. Arthur, muito, muito valioso. Obrigado, Michele. Obrigado. Tchau. Tchau.